As maravilhas da natureza nos deixam sem fôlego, desde paisagens deslumbrantes até imponentes montanhas e rios que abrem caminho pela terra. Infelizmente, a maioria de nós nunca terá a chance de ver tudo durante a vida. Usando um pequeno drone equipado com tecnologia térmica, os arqueólogos conseguiram ver o árido deserto do Novo México. Felizmente, graças aos avanços tecnológicos em alta definição e os drones, agora podemos testemunhar isso em primeira mão. Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje veremos 15 descobertas de lugares impressionantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 15. As cavernas de Guiaju, aninhadas nos penhascos íngremes das montanhas Jundu, perto de Pequim, estão as cavernas Guiaju, um exemplo fascinante da antiga engenhosidade humana. Esta extensa rede consiste em mais de 110 câmaras de pedra interligadas que se acredita terem mais de 1000 anos. Estas cavernas continuam a cativar historiadores e arqueólogos pelo seu design intrincado e pelos mistérios que contêm. Pode-se encontrar uma disposição complexa de quartos, janelas e camas de pedra, sugerindo a existência de uma sociedade bem organizada. No entanto, o verdadeiro propósito destas habitações na falésia e a identidade dos seus construtores permanecem difíceis de discernir. Alguns teorizam que serviram como posto militar fortificado, enquanto outros sugerem que serviram como refúgio para grupos perseguidos. Os recentes avanços tecnológicos, especialmente o uso de drones, forneceram novos dados sobre este antigo local. À medida que a investigação prossegue, estas ferramentas inovadoras poderão revelar toda a história das grutas de Guiaju e das pessoas enigmáticas que as habitaram. Número 14. Gunung Padang. Localizado a cerca de 120 quilômetros de Jakarta, na ilha indonésia de Java, Gunung Padang é um local antigo que intrigou moradores e pesquisadores. Este lugar montanhoso pode esconder segredos que desafiam a nossa compreensão da história. Alguns teóricos acreditam que Gunung Padang é evidência de uma civilização altamente avançada que existia antes da construção das pirâmides egípcias. O que há de mais intrigante em Gunung Padang é a especulação sobre o que existe abaixo de sua superfície. Alguns pesquisadores sugerem que a montanha foi construída deliberadamente ao longo de milênios por povos pré-históricos usando rocha vulcânica. Se esta teoria estiver correta, Gunung Padang pode ter até 20.000 anos. Tal revelação não seria apenas revolucionária, mas também forçaria uma reavaliação das primeiras realizações humanas e da sua cronologia histórica. Número 13. Os Círculos de Fadas do Deserto de Kalahari. Uma recente pesquisa feita por drones no deserto revelou vistas deslumbrantes dos misteriosos círculos de fadas que pontilham a região. Estas formações cativantes são conhecidas há algum tempo, mas só agora foram completamente documentadas a uma distância de mais de 1.100 quilômetros de pastagens. As imagens do drone revelam um padrão extraordinário de incontáveis círculos áridos cercados por anéis vibrantes de grama exuberante. A origem desses círculos de fadas tem sido debatida entre pesquisadores há mais de 50 anos. Outra teoria sugere que os círculos são o resultado de adaptações evolutivas da grama para maximizar a absorção de água em condições desérticas implacáveis. Nos últimos anos, o ecologista Dr. Gutan concentrou sua pesquisa em desvendar o mistério dos círculos de fadas graças às imagens aéreas obtidas com drones. A sua investigação sugere que estes círculos representam um sistema complexo de gestão da água. De acordo com as conclusões, a grama forma círculos para otimizar a absorção de água por meio de um efeito natural de vácuo ao redor de suas raízes. Esta nova perspectiva não só oferece uma explicação científica, mas também ajuda a eliminar interpretações sobrenaturais e destaca a resistência e adaptabilidade das plantas do deserto. As imagens dos drones não só destacam a magnificência deste fenômeno natural, mas também melhoram a nossa compreensão da dinâmica ecológica subjacente. Número 12. Uma vila antiga.
Um estudo recente realizado com um drone térmico revelou dados interessantes sobre o antigo assentamento de nativos americanos, conhecido como Blue Jay, localizado no Novo México. Este pequeno drone, equipado com tecnologia de imagem térmica de última geração, descobriu estruturas que até agora tinham passado despercebidas pelos arqueólogos, embora o Gaio Azul tenha sido identificado pela primeira vez na década de 1970 e tenha cerca de 1000 anos de idade. Estes novos dados fornecem uma nova visão sobre a sua disposição e características. Localizado a cerca de 70 quilômetros ao sul do Canyon, Blue Jay era conhecido por conter aproximadamente 60 casas organizadas em torno de uma fonte que já foi repleta de vida, mas o estudo das ruínas da cidade se mostrou difícil devido ao seu sepultamento sob arenito e à densa vegetação que as escondia. As novas imagens térmicas podem ter revelado uma estrutura subterrânea circular, que era tradicionalmente usada para funções cerimoniais, o que é especialmente interessante uma vez que Blue Jay não apresenta as grandes casas monumentais ou estruturas subterrâneas normalmente associadas aos locais do local. A presença de uma estrutura deste tipo poderia proporcionar novos conhecimentos sobre as práticas culturais e cerimoniais dos seus antigos habitantes. À medida que os arqueólogos se aprofundam nestas descobertas recentes, espera-se que as imagens térmicas dos drones iluminem o significado histórico e cultural de La Aldeia, enriquecendo ainda mais a nossa compreensão desta antiga comunidade e do seu lugar único na história. Número 11. Grutas Maijishan. Localizadas na província chinesa de Gansu, as Grutas Maijishan são uma fascinante rede de cavernas antigas, adornadas com intrincadas esculturas e murais budistas. Estes veículos aéreos não tripulados facilitam o acesso a terrenos difíceis e captam imagens de alta resolução, permitindo os especialistas monitorizar de perto o estado deste local histórico. Os drones também se mostraram eficazes na detecção de sinais precoces de erosão e danos. Um exemplo notável ocorreu em 2018, quando um drone detectou o risco de deslizamento de terra causado por fortes chuvas. Graças ao drone que identificou a ameaça a tempo, uma catástrofe foi evitada com sucesso. Esta tecnologia inovadora não só melhorou os esforços de preservação, mas também aprofundou a nossa compreensão da importância histórica das grutas. Número 10. A primavera que respira. The Breathing Spring é uma maravilha natural espetacular localizada perto de Afton, Wyoming. Esta extraordinária nascente é caracterizada por um fluxo esporádico que a torna a maior do mundo. Cativa o espectador com um ciclo respiratório único que consiste em fluir e parar a cada 15 a 20 minutos. O fenômeno é resultado de um complexo sistema de tubulações subterrâneas que cria um efeito semelhante a um sifão que libera periodicamente jatos de água. O efeito sifão é ativado quando o nível da água em um reservatório subterrâneo atinge uma determinada altura, causando a erupção. Esta impressionante exibição da natureza continua até que o nível da água caia abaixo deste limite. Os drones tornaram-se uma ferramenta essencial para capturar a beleza e o dinamismo deslumbrantes da primavera. As imagens aéreas não apenas destacam a paisagem deslumbrante do Wyoming, mas também mostram o fluxo rítmico da primavera. Esta perspectiva aérea melhora a nossa compreensão dos processos geológicos e da importância ecológica do local, tornando-o um local imperdível para os entusiastas da natureza. O ciclo contínuo desta primavera e a sua mecânica intrigante captam continuamente o interesse e a curiosidade dos visitantes. Número 9. Portal Aramu Muru. O Portal Aramu Muru, muitas vezes chamado de Portão dos Deuses, é um local impressionante recentemente capturado por um drone em uma região remota do sul do Peru, perto das margens do Lago Titicaca. Fazendo jus ao seu nome, este local apresenta uma enorme entrada esculpida em granito rosa, que lhe confere um aspecto excepcionalmente único e misterioso.
Imagens de drones revelaram a precisão do corte da rocha e a grandiosidade desta estrutura intrigante. A identidade dos verdadeiros criadores deste portal permanece um mistério, embora algumas teorias sugiram que poderia ter sido esculpido por alienígenas, enquanto outras explicações sugerem que foi criado pelos Incas ou culturas pré-Incas. Foi até sugerido que Pachacutec, o imperador Inca, pode ter passado por esta porta na sua busca pela iluminação. As lendas locais aumentam o seu apelo, sugerindo que o portal é guardado por seres sobrenaturais ou que já foi um local de rituais xamânicos, possivelmente como um portão interdimensional. Embora estas ideias permaneçam especulativas, elas apenas aumentam o mistério que envolve o portal. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser uma formação natural causada por movimentos tectônicos da crosta terrestre. Porém, o portal Aramumuru continua a cativar e intrigar quem tenta descobrir a sua verdadeira origem e propósito. Número 8. Confluência em Genebra. Em Genebra, Suíça, a confluência dos rios Ródano e Arve cria um espetáculo natural impressionante. O Ródano flui das águas cristalinas do Lago Genebra, exibindo uma tonalidade turquesa clara. Em total contraste, o Arve desce em cascata dos Alpes, carregando uma pesada carga de sedimentos que lhe confere uma cor marrom escura. Quando estes dois rios convergem, as suas cores distintas misturam-se lindamente, mas permanecem visivelmente separadas por uma distância considerável, criando uma notável justaposição visual de azuis vibrantes e castanhos terrosos. O advento da tecnologia drone melhorou a nossa capacidade de observar e estudar este magnífico fenômeno a partir do ar. Os drones oferecem uma perspectiva aérea única, capturando a confluência com incrível clareza e detalhes. Os pesquisadores estão usando imagens de drones para analisar a hidrodinâmica dessa confluência, estudando como diferentes temperaturas, concentrações de sedimentos e fluxos fluviais interagem e como essas variáveis afetam o ecossistema local. Esta informação é crítica para iniciativas de monitorização e conservação ambiental, uma vez que melhora a nossa compreensão da dinâmica dos rios e do seu impacto nos habitats circundantes. Número 7. Uma tribo primitiva foi descoberta. A recente exploração de drones levou a uma descoberta surpreendente nas profundezas da floresta amazônica, uma comunidade pré-histórica que permanece completamente isolada do mundo moderno. A Agência Brasileira de Assuntos Indígenas, FUNAI, fez essa descoberta surpreendente durante uma expedição perto do rio Juruazinho. Esta descoberta foi um avanço tanto para os esforços de conservação quanto para a pesquisa antropológica. O que o drone descobriu durante seu voo, antes desta exploração, os arqueólogos encontraram artefatos que indicavam a possível existência de uma tribo reclusa, incluindo machados de pedra e canoas tradicionais. No entanto, o drone forneceu as primeiras imagens aéreas completas do seu assentamento. Fotografias recuperadas do cartão de memória do drone revelaram que a tribo havia desmatado terras, derrubado árvores, construído casas e cultivado culturas. Estas imagens sugerem que a tribo vive feliz e independente no seu isolamento, evitando deliberadamente o contato com estranhos para se proteger. Estima-se que no Brasil existam cerca de 70 tribos desse tipo, e que esta seja apenas uma entre muitas que vivem isoladas. Cada descoberta aumenta a nossa compreensão destas culturas únicas e sublinha o papel crítico de tecnologias como os drones na proteção do seu modo de vida. Número 6. Um caminhante é resgatado de uma caverna em Bell Canyon. Em Bell Canyon, um drone fez uma descoberta crucial numa área que poucos deveriam ver. Um caminhante ficou preso numa caverna estreita e escura após uma súbita queda de rochas. Felizmente, um drone que monitorava a área detectou os movimentos do caminhante próximo à entrada da caverna
E percebendo que ele precisava de ajuda urgente, os operadores do drone notificaram imediatamente uma equipe de resgate equipada com cordas e equipamentos de escalada. As equipes de resgate foram guiadas por imagens de drones para navegar pelo terreno difícil e localizar o caminhante exausto. Uma vez fora da caverna, a equipe de resgate o atendeu e o escoltou até um local seguro. Este incidente destaca o papel vital da tecnologia moderna, especialmente dos drones, nas operações de resgate de emergência. Uma vez que fornecem imagens em tempo real e facilitam a navegação, o caminhante acabou sendo levado para um local seguro e recebeu cuidados médicos para a recuperação, demonstrando o potencial de salvar vidas da tecnologia drone em situações críticas. Número 5. Hordas no Canyon. Enquanto um drone sobrevoava o Grand Canyon pilotado por um aclamado fotógrafo da natureza, ele viu algo que ninguém deveria ver. Algo que, para sermos honestos, nos deixou um pouco confusos. Parece que há hordas e mais hordas de algo, mas não sabemos realmente o que são. Se são árvores estranhas ou animais marchando, seja lá o que for, é estranho. O que você acha que eles são e por que estão no Canyon? Como sempre, diga-nos o que você pensa na seção de comentários abaixo. Número 4. Dolina Gigante. Sob o chão aparentemente sólido em que caminhamos, espreita um perigo oculto, o sumidouro. Estes abismos ameaçadores formam-se quando a integridade estrutural do terreno, muitas vezes composta por rochas solúveis, como calcário ou sal, é gradualmente erodida pelo fluxo das águas subterrâneas. Quando essa erosão ocorre, é criada uma cavidade que não consegue mais suportar o peso acima dela. Os sumidouros são especialmente comuns em áreas onde existem formações rochosas tão frágeis. A Flórida, conhecida por sua rocha calcária, tem visto muitos incidentes de buracos, fazendo com que casas, estradas e até piscinas subterrâneas desaparecessem sem aviso prévio. Os riscos geológicos não se limitam ao Sunshine State. Um exemplo especialmente impressionante ocorreu na península de Yala, na Sibéria, em 2014, quando uma enorme cratera apareceu misteriosamente. Acredita-se que este buraco gigantesco, com mais de 30 metros de largura e 45 metros de profundidade, tenha se formado como resultado do degelo do permafrost e da subsequente liberação de gás abaixo da superfície. Apesar dos perigos, o local tornou-se involuntariamente uma atração turística, já que muitos visitantes vêm presenciar de perto este fascinante fenômeno natural. Para aumentar o mistério, uma escada de madeira foi descoberta no fundo do buraco siberiano, deixando muitos se perguntando como ela chegou lá e que segredos poderia esconder. Número 3. As câmaras ocultas do Monte Rushmore. Por trás das icônicas faces esculpidas do Monte Rushmore está um aspecto menos conhecido de sua história. O escultor Gutzon Borglum imaginou uma porta de 18 toneladas que conduzia a uma câmara vazia de 24 metros e meio de comprimento e 11 metros e meio de altura. Esta foi uma declaração artística de Borglum, com o objetivo de dar ao monumento um contexto e significado mais profundo para as gerações futuras e, possivelmente, para os visitantes extraterrestres. A grande visão de Borglum incluía uma inscrição de 80 por 120 toneladas, detalhando eventos importantes da história americana, bem como uma escadaria de 800 toneladas que levava a um salão de arquivos destinado a preservar artefatos vitais para a história dos Estados Unidos. Borglum morreu em 1941, antes mesmo de terminar a primeira porta. Seu filho Lincoln completou as esculturas presidenciais, mas a ambiciosa ideia de Borglum de uma câmara escondida e um salão de arquivos permaneceu não concretizada. Apesar disso, o monumento foi considerado concluído, embora ainda restassem sombras do que poderia ter sido e os visitantes refletissem sobre o significado oculto da montanha além de suas faces famosas. Número 2.
Esqueletos humanos, graças às lentes de um drone. Uma descoberta notável veio recentemente à luz: um túmulo contendo os restos mumificados de 72 corpos que se acredita pertencerem ao povo Guanche, uma antiga civilização pré-hispânica. Esta incrível descoberta ocorreu numa caverna em Barranco de Guide, na Gran Canaria, uma das Ilhas Canárias espanholas, e lá foram encontrados esqueletos de 62 adultos e 10 crianças. Esta importante descoberta ajudou a estabelecer uma ligação com a civilização Guanche, já que os especialistas dataram o local entre 800 e 1000 depois de Cristo. Isto sugere que a civilização Guanche migrou do norte da África para as ilhas. Os historiadores especulam que os colonizadores espanhóis eventualmente absorveram os guanches tanto cultural quanto etnicamente. Embora Gran Canaria albergue cemitérios semelhantes, a descoberta de restos mortais de crianças foi especialmente surpreendente e levou os arqueólogos a repensar os costumes funerários dos guanches. Esta descoberta confirmou que crianças também foram enterradas nessas cavernas. Além disso, durante a escavação, os arqueólogos descobriram mortalhas funerárias tradicionais feitas de fibras vegetais e peles de animais, que revelaram os costumes profundamente enraizados do povo pré-hispânico das Ilhas Canárias, indicando a sua abordagem ritualística na preparação dos seus falecidos para o enterro. Número 1. O Colosso dos Apeninos, erguendo-se majestosamente acima da paisagem. O Colosso dos Apeninos oferece um espetáculo de tirar o fôlego. Esta enorme escultura em pedra representa a personificação dos Apeninos. Criada pelo artista renascentista Jambala, a figura imponente personifica a força bruta e primordial. Segundo a lenda, os Apeninos já foram um adversário formidável. E esta antiga luta teria inspirado o Colosso, simbolizando a vitória e a reverência pela majestosa cordilheira. John Bologna foi inspirado pelo titã Atlas para criar o Colosso como um antigo e sábio guardião que zela pela terra. Com impressionantes 9 metros de altura, o Colosso serve como símbolo de vitória e reverência à majestosa cordilheira. Inspirado no titã Atlas, John Bologna criou a figura de um antigo e sábio guardião que zela pela terra. Com impressionantes 9 metros de altura, o Colosso não é apenas uma extraordinária obra de arte, mas também um testemunho da criatividade humana e uma celebração do mundo natural. Sua face envelhecida e sua presença imponente evocam um sentimento de admiração e respeito, tornando-o um marco inesquecível para todos que o visitam. A estátua continua a cativar os visitantes, que não podem deixar de se perguntar como a arte, a natureza e a história estão interligadas nesta magnífica escultura. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!